Bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Beraldin, estrategista da XP Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um painel aqui dessa assessoria live, cujo tema são os investimentos internacionais, um tema muito interessante que tem crescido bastante aqui no Brasil e que tem expandido os horizontes dos nossos clientes, investidores, né, todo o nosso público aqui da assessoria live. Eu queria lembrar a todos que nós temos um canal no YouTube, que é a Assessoria Live XP, então aproveitar a oportunidade para convidá-los a seguir o canal, ficar sempre ligados nas novidades que a gente vem trazendo por lá. Então, para a gente começar o nosso papo aqui, né, eu queria apresentar brevemente tanto o Rodolfo Bastos como o Otávio Mesquita, que são nossos private bankers aqui, o Rodolfo da XP dos Estados Unidos e o Otávio do nosso escritório em Portugal, que está agora iniciando as atividades, e passar a palavra a eles aí para se apresentarem, contarem um pouco do seu histórico. Pode começar para a gente, Rodolfo? Claro. Obrigado, Leonardo, obrigado. É sempre um prazer estar aqui novamente com o Otávio. Me apresentando de forma bem breve, a minha história é simples, eu estou no mercado há 20 anos, sempre fui private banker, fiquei 16 anos de uma gestora no Rio de Janeiro, montei o escritório dessa gestora em São Paulo, abri o Business e Wealth Management, ou de Private Banking, como preferem chamar. Há 4 anos atrás fui convidado para vir para a XP, sou um dos sócios da XP, fiquei como banker no Brasil durante um tempo, e há 1 ano atrás fui convidado para assumir a operação dos Estados Unidos. E aqui estou. Deixar o Otávio comentar um pouquinho da história dele e a gente já entra no assunto mais importante. Legal, gente. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Assessoria Live. Sempre é bom falar de investimento. Melhor ainda ter um dia, 12 horas, falando de investimento offshore. Acho que a iniciativa é super bacana. Parabéns para vocês aí que organizaram. E me apresentar, eu sou Otávio Augusto Mesquita, estou na XP há 2 anos, sou sócio, como o Rodolfo falou, responsável por liderar o escritório em Lisboa. A XP tem uma operação na Europa há algum tempo, a gente vai falar um pouquinho mais detalhada dela aqui com vocês. E eu estou no mercado de Wealth desde 2005, entrei como trainee no Itaú, passei pela Asset do Itaú atendendo clientes institucionais, depois fui para o mundo private e não saí mais. Fiquei um tempo no Itaú, estou há 2 anos na XP, estava em São Paulo fazendo esse business, relacionamento com o cliente, na linha de frente, e agora estou liderando um time também na linha de frente, no relacionamento com o cliente, e mais uma equipe super preparada para atender os clientes, as famílias, no investimento offshore, na segregação de fronteira, e a gente vai falar um pouquinho aqui, vai explorar esse tema, espero que vocês gostem, a gente está à disposição aqui para ir tirando dúvida. Perfeito, legal, pessoal. A gente preparou uma apresentação aqui que eu vou compartilhar na tela com vocês e ela vai suportando aqui, né, os temas que a gente for trazendo. Perfeito? Só um minutinho. Enquanto você vai preparando, Léo, eu vou falar um pouquinho aqui. Todo mundo aqui nesse fórum deve ter ouvido falar do porquê diversificar no exterior, né? Por que investir no exterior, estar exposto a realidades diferentes. A gente vai explorar isso aqui também. Lógico, sob uma ótica de quem está sentado fora do Brasil, para aproveitar mercados, empresas consolidadas, mas também falar das vantagens de você estar segregando a tua posição no investimento offshore, tá? Mitigando qualquer risco de fronteira e de fato, diversificando, colocando teu dinheiro para ser gerido na jurisdição de US ou Europa, e de que forma que isso pode ser feito. Léo, acho que você já entrou aí, fica à vontade. Legal. Tá na tela aqui. Você quer começar por algum slide específico? Rodolfo, quer fazer a parte ou vamos falar primeiro de processo? Acho que a gente pode... Por favor, Rodolfo. Não, eu acho que antes da gente entrar em por que ter o dinheiro fora, qual estrutura que você deve utilizar para ter o dinheiro fora, eu acho que primeiro a gente tem que comentar um pouquinho de quem é a XP Internacional. E a gente não montou uma estrutura em Genebra, Lisboa, Nova York, Miami, baseado em nada, né? A gente fez uma pesquisa grande da nossa concorrência, a gente estudou o que é concorrência que a gente respeita, tem de melhor,
E a gente trouxe isso para dentro de casa, buscou aperfeiçoar e, obviamente, utilizando o nosso DNA, nossas características, quem é a XP. E com isso, a gente montou uma estrutura em que é muito focada em serviço, trazendo transparência e, obviamente, buscando a performance. Então, quando a gente pega esses 3 pilares, serviço, transparência e performance, como eu, de forma bem sucinta, diria que a gente pode resumir aqui fora. Teve uma conversa que eu tive há 12 anos atrás e perguntaram qual era o foco do seu objetivo de relacionamento com seus clientes, onde você gostaria de estar daqui a 10, 20, 30 anos. E eu fui atrás dessa pergunta e eu conversei com algumas pessoas que eu respeito muito aqui fora, conversei com algumas faculdades, com algumas outras instituições no Brasil e aqui fora, e eu acho que esses 3 pilares foi uma resposta em que foi a coerência de todo mundo. O que eu quero dizer com serviço? Serviço é você entregar o que o seu cliente demanda. Você só tem como conhecer o seu cliente, entregar o que ele demanda, se você conhece o seu cliente. Você só conhece o seu cliente se você tem tempo dedicado para ele. E você só tem tempo dedicado a esse seu cliente se você tem poucos e bons clientes. Simples assim. Então, não necessariamente aquele meu cliente, ele só tem a liquidez e a pergunta que talvez muita gente fala, você aceita o mês negativo, você aceita 12 meses, qual é o seu objetivo de rentabilidade de 12 meses? Isso é muito vago, isso é muito pouco. Eu acho que você tem que realmente falar qual é a sua renda anual, quanto que você gasta, quando você pretende se aposentar. Você tem empresa, você é um empresário e quer blindar o seu patrimônio de um processo trabalhista. Você está em um segundo casamento, um segundo namoro, quer blindar os seus filhos. Você quer fazer uma estratégia de sucessão em vida. Você tem imóveis, seus imóveis é renda de aluguel, é venda, é próprio. Então, será que você tem a organização tributária e jurídica correta, tanto no Brasil quanto fora? Assim, quem é você? E aí a gente entra com o assunto internacional de é uma caixa do seu patrimônio que a gente, olhando todo, a gente consegue fazer um trabalho muito mais bem feito. Isso é serviço. E é isso que a XP no Brasil e aqui fora a gente busca fazer. Transparência é um item que muita gente não dá valor, em que muitas pessoas passam despercebido, mas que é fundamental. Se hoje eu pegar aqui essa live e perguntar quanto que você paga para o seu banco, seja no Brasil, seja aqui fora, talvez poucas pessoas saibam quanto que você paga e quanto que o banco faz de dinheiro, faz de receita com o seu patrimônio. E a gente tem uma filosofia de tempos em tempos, cada 6 meses, uma vez por ano, a gente senta com nossos clientes e a gente apresenta o quanto que ele pagou e o quanto que a gente está recebendo. Essa transparência é fundamental para o relacionamento, para a confiança de longuíssimo prazo. Eu digo que eu posso errar na gestão. A gente comprou a Apple e a Apple caiu, mas eu não vou errar na ética. Então, isso eu acredito que é o relacionamento de longo prazo. A gente, inclusive, recentemente, no final a gente vai apresentar melhor, a gente lançou a posição internacional no app do Brasil, no aplicativo do Brasil. Então, você, cliente, consegue ver sua posição internacional online. É aquele negócio, né? A gente sugeriu comprar $100 mil em um bond. E a gente combinou que ia ter um 0,20% de spread. Você abre o seu app e tem lá $99 mil, você vai, você me cobrou 1%. Então, assim, a transparência é total. A gente leva para você online essa transparência. E o terceiro item que eu comentei, então, serviço, transparência e performance. Né? Tudo isso muito bonito, muito legal, mas se você não tiver uma rentabilidade no final do dia, é isso que no final que a gente quer ver. E aí tem uma frase do Michael Jordan, que ele falou no livro dele, que é: o talento ganha um jogo, só um time ganha o campeonato. E a gente aqui na XP acredita piamente nesse ditado, e a gente investe em time, a gente investe em equipe. Longe de acreditar que a gente tem os melhores, até porque eu diria que isso é uma arrogância, a gente tem que estar sempre buscando sermos os melhores e nessa busca eterna pela melhoria, mas somos um time de 70 pessoas aqui fora, 35 dedicados a investimentos. A gente consegue cobrir países emergentes, Europa, Estados Unidos, renda fixa, renda variável, derivativos, fundos, enfim. A gente realmente tem uma cobertura completa com profissionais muito respeitados para, no final do dia, entregar uma performance. Então, assim, eu acabei fazendo uma apresentação um pouco extensa aqui e eu queria pular para você, Leonardo, para seguir o nosso cronograma, mas eu acho que é fundamental as pessoas entenderem que a gente construiu a operação internacional, olhando para o lado, entendendo que
o mercado faz de melhor, trazendo o nosso DNA, que é tecnologia, que é proximidade com os nossos clientes, que é ética, e em busca de realmente sermos os melhores aqui fora, em busca de sermos sempre os melhores. Perfeito. Bom, acho que isso é um reflexo claro, né, dos valores do grupo da XP, e a gente pode, enfim, né, estender essa lógica aí para vários dos nossos escritórios. Falando nesses escritórios, como é que está hoje organizada a distribuição geográfica, né, a nossa presença física aí pelo mundo? Quer comentar dos Estados Unidos e depois o Otávio comenta um pouco da Europa? É simples, né? A gente nos Estados Unidos tem uma operação em Miami e em Nova York. O private é mais concentrado em Miami com uma equipe em Nova York. E aí, Europa, Otávio, por favor. Na Europa, Léo, a gente tem operação já há 4 anos em Genebra. É um escritório que presta um serviço de gestor independente. Então, o cliente que já tem posição na Europa pode vir trabalhar com a gente se a gente tiver relacionamento com o custodiante atual dele. Então, a gente coloca a operação do cliente numa custódia de um banco que a gente tem parceria na Europa e passa a fazer o atendimento de forma independente da posição dele, tá? E isso já acontece há 4 anos em Genebra, e a gente está estendendo, dando início nas atividades agora em Lisboa, com esse mesmo foco e atuação. A Lisboa ainda serve de uma característica singular, que é poder frequentar também clientes que têm posição nos Estados Unidos. Hoje é notório que muitos brasileiros se interessaram pela mudança para Portugal. Acho que do nosso público que está ouvindo a gente, tem muitos que pensam ou então estão em processo de fazer qualquer tipo desse movimento, e a gente está aqui em Lisboa, a gente está em Lisboa para receber vocês, para falar com vocês, para discutir posição de investimento. Então é uma posição de relacionamento, tá? A custódia do cliente, a posição, o custodiado, os ativos dele não ficam em Portugal, ficam em bancos parceiros na Suíça, Luxemburgo, Mônaco ou Estados Unidos através da XP US. Acho que de forma ampla a gente faz esse tipo de atendimento já há algum tempo na Europa e agora mais dedicado também na jurisdição de Portugal para estar próximo desses clientes que cada vez mais são intensos em fluxo de passagem ou então morando em Lisboa. Perfeito, legal. Uma pergunta que sempre nos chega, né? Poxa, o cliente que ele tem residência em um desses países, né, no exterior, ou assim, que ele mora lá permanentemente ou visita bastante, ele também pode ter outros serviços, por exemplo, um cartão na moeda estrangeira para facilitar esse fluxo das viagens? Cara, é muito boa sua pergunta, Léo, obrigado. Eu acho que, respondendo de forma direta, sim, o cliente vai ter todo o serviço operacional de uma estrutura desses bancos que a gente se relaciona. Então, por exemplo, um banco que a gente põe custódia na jurisdição de Suíça, UBS, por exemplo, ele pode ter uma conta pessoa física. A gente usa o jargão que é a conta viagem, né? Ele vai viajar, ele usa os gastos de viagem dele, eventualmente vai num show, num teatro, num cinema, ou compra ticket, ele vai usar esse cartão, débito ou crédito, com toda a operacionalidade de um banco operacional na Europa. Então, ele vai ter a vida dele normal, sendo atendido em cartão de crédito ou débito nessas jurisdições. Legal, bacana. Aí depois a gente vai entrar em detalhes de conta pessoa física, estruturas de investimento offshore, alternativas que ele pode fazer via conta pessoa física ou via uma companhia, e aí eu explico um pouquinho melhor do qual que é o melhor modelo para ter. Aliás, Otávio, vou te cortar aqui, Léo. Emenda aí, vamos dar legal. sequência. Então vamos para o slide 8. Léo, você puxar aqui o slide 8. Espera aí que eu estou descendo ele. Legal, legal. Isso aí é bastante do que o Rodolfo falou sobre essa estrutura de serviço que a gente tem, que a gente criou. É legal a gente reforçar, acho que o Rodolfo cobriu super bem. Serviço, transparência e performance é uma matriz inegociável para a gente. Se puder só avançar para o 8, mais 2, e a gente fala de... Eu posso já começar a falar enquanto o Léo vai chegando no slide? Se quiser até tirar, eu posso falar. Ele está pulando direto para o 11 aqui, eu não sei se ele está... Chegou. Ah, esse aqui, né? Pronto.
Então, uma das alternativas, pessoal, que o cliente, quando pensa em fazer a remessa de capital para o exterior e fazer um investimento, pode ser a mais simples, né, de entendimento, que é uma estrutura de pessoa física. Você vai abrir uma conta de pessoa física, você vai tirar o teu dinheiro do Brasil, vai fazer um fechamento de câmbio de disponibilidade para você, a razão de fechamento de câmbio é para disponibilidade, para sua titularidade no exterior, e isso vai chegar numa conta sua pessoa física e você vai poder fazer um pouco daquilo que eu estava falando, né? Pô, tem um cartão associado, o modelo de conta operacional que a gente conhece no Brasil, né? Mas isso tem algumas implicações do ponto de vista de investimento. Os rendimentos das aplicações, como os ganhos de capital, liquidação, resgate de um fundo, qualquer movimentação que você faça, vai te cobrar recolher o imposto de entre 15% e 22,5%, em função do montante ou do ganho que você teve nesse investimento, tá? Então, isso, para algumas famílias, para alguns clientes, traz um certo incômodo. Toda vez ele vai ter que ficar sempre atento. Por exemplo, creditou um cupom de um bond, né, que é uma obrigação, que é uma dívida, né, que você você investe através de uma dívida e ele vai te pagando o cupom semestral, por exemplo. Você recebeu esse crédito, você vai ter que recolher imposto, da mesma maneira o ganho de capital entre a compra e venda de uma ação. Alternativas a isso, a gente tem algumas. A gente tem um fundo, o Global Strategy, é um fundo que a gente vai falar bastante do Comitê Global de Alocação da XP, ainda em linha do que o Rodolfo comentou da nossa base de serviço, mais de 35 profissionais dedicados e debruçados de forma integrada no aspecto de investimento. E esse fundo, ele serve para replicar a nossa orientação moderada do Comitê Global de Alocação. Então, funciona como se fosse um fundo de fundos, embaixo você vai ter toda uma alocação, a gente vai abordar qual seria, e isso mitiga essa eventualidade tributária para você, porque você está numa casca de um fundo comprando uma alocação embaixo discricionária, que segue em linha com o que o nosso comitê decide fazer, tá? Então, essa é uma possibilidade contra a pessoa física. Eu diria que ela é bastante usual para quem quer começar a fazer esse movimento, lembrando que a partir de $500 mil, você já pode contar com o nosso serviço nos Estados Unidos, é super simples abrir essa conta, pode falar com o seu assessor, pode procurar a gente, faz a remessa, investe, e aí a gente começa a se debruçar sobre a ótica fiscal. Eu entendo que a estrutura de fundo de fundos, através desse fundo que eu fiz referência, a gente vai aprofundar aqui ao longo desse bate-papo, seria melhor para você não ter que ficar recolhendo o imposto toda vez que você faz esse tipo de movimento. No slide seguinte, a gente fala de uma outra estrutura possível, que é a PIC. PIC é Private Investment Company, é uma empresa que você abre a companhia, você abre essa empresa sobre a sua titularidade num paraíso fiscal, Cayman, Bahamas ou BVI é o mais comum utilizado por brasileiros, e qual que é a vantagem de você ter o investimento via uma companhia, né? Você vai poder diferir, lembra que eu falei, aqueles 15%, o teu ganho de capital, eu investi numa ação 100, eu ganhei 150, eu ganhei 50, vendi por 150, então eu tive 50 de ganho de capital. Na pessoa física, eu preciso pagar o imposto. Dentro dessa estrutura de companhia, eu consigo diferir esse pagamento de imposto para o evento de redução de capital ou distribuição de dividendos. Vou explicar. Então, você capitalizou a companhia que você abriu num paraíso fiscal, Cayman, Bahamas ou BVI, você mandou o dinheiro para lá, fecha o câmbio, né, investidor pessoa física, aí no quadrinho dá para ver, mandou o dinheiro para fora, tem uma companhia offshore em teu nome, legal, declarada no teu imposto de renda, você é detentor de cotas dessa companhia offshore, isso você declara para a Receita Federal, para o Banco Central você tem declaração de capitais brasileiros no exterior, tudo isso é legal, e aí você pega esse valor investido e aplica numa ação de uma empresa X. Você aplica 100, essa valorização leva teu capital para 150, você vende. Então, você teve 50 dólares de ganho. Dentro dessa estrutura de companhia, você não vai precisar recolher o ganho de capital. Você vai poder reinvestir. E esse é o diferimento, essa é a vantagem de você estar via uma estrutura de companhia offshore. Que momento você vai pagar esse imposto? Quando você reduzir capital da companhia ou distribuir dividendos.
Então, como você pode postergar esse evento, né, para sua necessidade de caixa, então você consegue diferir, como se fosse um fundo exclusivo, talvez o mesmo conceito, um fundo exclusivo no Brasil, você consegue diferir isso. Lembra que eu falei do cartão, débito e crédito lá, que é possível ter na Europa? Por que a gente não aconselha, e nem é boas práticas, ter isso numa companhia, e sim naquela conta pessoa física viagem, né? Porque na companhia, você vai ter que pagar imposto, redução de capital, distribuição de dividendos para pagar a fatura do teu cartão. Então, o mais comum, Léo, é o cliente ter uma conta pessoa física associada ao cartão de débito, de crédito dele para fazer os gastos de viagem, e a companhia offshore para investimento de longo prazo. Uma pergunta que sempre vem para a gente, né, Rodolfo? Pô, mas quanto que custa essa estrutura para mim, né? Tem vários provedores, na XP, a gente indica alguns provedores que você pode trabalhar, mas isso é uma estrutura que vai custar para você entre 2 mil e 3 mil dólares ano, tá? Por isso que existe essa situação. Mas, eventualmente, um primeiro passo do cliente é abrir via pessoa física, vai tateando esse universo, esse mundo offshore, e aí depois parte para uma estrutura mais robusta, a estrutura da companhia, nada impede que você possa fazer isso já de imediato. Não sei se o Rodolfo quer complementar com alguma coisa. Não, a gente ajuda com absolutamente tudo, né? É muito simples a montagem e estruturação dessa empresa offshore ou de uma abertura de conta. O cliente só precisa falar que ele quer e a gente coordena tudo sem grandes burocracias. Perfeito. Bom, até aproveitando esse comentário do Otávio, o Rodrigo, ele mora em Portugal e ele mandou uma pergunta pelo chat aqui. Ele quer saber como é que ele pode começar esse relacionamento com vocês, como é que ele entraria em contato. E como você está comentando sobre as estruturas também, queria aproveitar para perguntar se existe algum valor indicado para que esse custo compense para a pessoa física, a partir de quanto que o investidor já pode procurar vocês para falar dessas alternativas. Legal. Obrigado, Rodrigo, pela tua pergunta. A gente começa a trabalhar a partir de 500 mil dólares nos Estados Unidos. Então, nossa estrutura dos Estados Unidos abriga cliente a partir de 500 mil dólares. E na Europa, eu tenho os bancos custodiantes que me exigem um mínimo. E na Europa eu começo a trabalhar a partir de 1 milhão de dólares, tá? Mas aí você perguntando, a partir de Portugal, inicialmente, Rodrigo, a gente não vai ter banco trabalhando com banco parceiro em Portugal, tá? Nosso primeiro passo é, de fato, abrigar essas outras jurisdições, Suíça, Luxemburgo e Mônaco, com bancos com custódia nessas jurisdições. Mas você pode me procurar através do teu assessor, ou então os meus contatos, o pessoal tem meus contatos, otavio.mesquita@xpprivate.com, pode mandar um e-mail para mim, e a gente fala especificamente do teu caso. Mas, a rigor, assim, jurisdição Portugal, inicialmente, a gente não vai trabalhar porque existe uma realidade do próprio país, grande parte da riqueza dos investimentos estão em outras jurisdições, para a gente o foco mesmo da sequência no que a gente já vem fazendo do mundo private, né, em Suíça, Luxemburgo e Mônaco, e lá ser um hub de relacionamento, que a gente vai estar próximo no nosso escritório para te receber, para bater papo, para falar de performance, falar de carteira, falar de investimento e alocação. Perfeito, até aproveitando aqui para lembrar, né, o nosso espectador, a gente tem o canal assessoria.live@xpi.com.br, dúvida de qualquer tema, seja investimento internacional, qualquer outro tema relacionado a investimento, vocês podem mandar lá. Poxa, moro em Portugal, moro nos Estados Unidos, quero falar com o pessoal do XP Private do exterior, pode mandar para assessoria.live@xpi.com.br que a gente vai fazer a ponte para vocês. Perfeito? A gente falou bastante sobre estrutura, sobre mínimo, como é que a gente faz isso operacionalmente, sobre a montagem de time, mas um ponto que a gente acabou não comentando ainda, e sem dúvida é essencial, é por que ter investimento no exterior, né? E aí, poxa, eu queria convidar o Rodolfo para falar um pouco dessa importância, dos motivos que a gente tem para ter uma posição lá fora, tá? Maravilha, obrigado, Léo. Eu acho antes de quanto ter dinheiro lá fora, por que ter dinheiro lá fora, eu estava assistindo a apresentação anterior aqui, onde o George da Wellington comentou em que você precisa ter um percentual do seu patrimônio fora, porque os seus custos já estão atrelados ao dólar, né? Quando você vai na padaria, quando você enche o tanque do seu carro, quando você troca de carro, quando você compra uma passagem aérea, quando você toma um vinho, enfim, seja qual for o seu
o seu dia a dia, de alguma forma, nós brasileiros estamos com os custos atrelados ao dólar. Então, por que não atrelar também os investimentos e o patrimônio ao dólar? Eu acho que foi uma colocação muito bem feita. E aí eu trago nessa tela aqui que todo mundo pode compartilhar, de forma bem sucinta e direta, 3 motivos e 3 razões que justificariam você ter dinheiro em dólar. O primeiro, no lado embaixo, na esquerda, mitigação risco fronteira cambial. Eu tenho medo do Brasil virar a Venezuela, eu tenho medo do Brasil virar a Argentina, e eu quero ter um dinheiro fora do Brasil. Cambial, eu quero ter uma parte do meu patrimônio em uma moeda forte, simples como isso. Né? A gente viu num passado não muito distante a Argentina proibindo envios de mais de 10 mil dólares mês para o exterior. Então, você vai fazer uma viagem que custa um pouco mais que isso, tinha um problema. Se quiser mandar mais patrimônio para fora, tinha um problema. Enfim, o que fosse, você teria um problema. Então, o risco cambial fronteira é bem óbvio. Eu acho que é o que a gente sempre conversou. Na coluna do meio, a gente vem com uma organização patrimonial. Né? Se você precisa ter uma organização fiscal, tributária, sucessória, e alguns exemplos que eu comentei aqui no início, né? Blindar o seu patrimônio de um processo trabalhista, fazer uma sucessão em vida, blindar seus filhos de um segundo casamento. Aqui fora acaba apresentando algumas alternativas mais sofisticadas que no Brasil. O Trust é um dos exemplos. E aí, individualmente, a gente pode entrar em alguns detalhes. E o terceiro motivo, que eu acho que é onde a gente continua aqui os próximos 20, 25 minutos, é investimentos, é performance, que eu acho que a gente pode elaborar um pouco mais. Né? Com certeza, fora do Brasil, você tem uma quantidade de alternativas de investimento muito mais ampla, não significa melhor, significa mais ampla, do que no Brasil. E agora, com esse momento de juros baixos, juros a 2,25, indo para baixo, a gente não sabe até onde isso vai, com certeza o brasileiro precisa aprender a lidar com volatilidade. E quando você fala em volatilidade, significa colocar risco na carteira, e tem vários tipos de risco, né? Risco de crédito, risco de mercado, a gente pode elaborar aqui, mas risco com certeza faz parte, e você não pode deixar o mundo internacional fora da sua carteira. Perfeito. Posso até, na verdade, Léo, deixa eu dar uma sequência aqui. Vai 2 slides para baixo, por favor, slide 17, onde vai ter um gráfico mundo. Nessa questão, mais um, por favor. Nessa questão de essa questão de você assumir risco, quando você tem um portfólio no Brasil, em um investimento, em uma LFT ou em um CDB que rende 100% CDI, a gente está falando de um rendimento que rende 2,25 ao ano com essa nossa nova taxa Selic. E a gente questiona, qual é a taxa de juros fora do mundo? Né? A gente já tem o mundo afora, taxa de juros zero ou negativa. E eu ousaria dizer que muitos brasileiros já têm uma taxa de juros real negativa, porque a nossa inflação é maior que o 2,25. Se a gente for olhar a mensalidade da escola dos nossos filhos, a farmácia, o restaurante, certamente o nosso consumo já é maior do que o IPCA, do que a inflação original do Brasil, então a gente precisa tomar risco. Vou assumir risco no Brasil. Títulos de inflação, uma opção, multimercados, outra opção, bolsa, outra opção. Deixa eu pegar o gancho aqui de bolsa, apenas para exemplificar e ilustrar um pouco a nossa conversa. Esse gráfico aqui, se você for do lado esquerdo embaixo, laranja, você vai ver ali Brasil 1,34%. Isso significa que a Bolsa Brasileira representa 1,34% da Bolsa Mundial. Então, quando você, no seu portfólio, fala, entendi que com essa taxa de juros eu preciso assumir risco, e você coloca risco usando apenas a Bolsa Brasileira, você está usando 1% das alternativas que o mundo te traz. Se a gente falar do mercado de renda fixa, é 0,8% da alternativa que o mundo tem a oferecer. Não faz sentido. Você tem que ir para fora. Você tem aí as Wellingtons e várias outras alternativas como veículo para você capturar essas oportunidades. Então, eu vou dar um exemplo simples. A gente viu, num passado não muito distante, algumas semanas, o petróleo negativo. E eu lembro, eu quero comprar, é barato, é caro, tal. Ok, vamos pensar no mercado de petróleo no Brasil. Você tem lá 1, 2, 3 alternativas.
Vem aqui para fora. Você tem empresas de capital aberto que cuidam da perfuração do poço. Aí você tem empresas de capital aberto que cuidam da exploração do petróleo. Aí você tem empresas que cuidam do transporte do petróleo quando ele sai do poço. E aí você tem empresas de capital aberto que cuidam do armazenamento. Quando teve o lockdown, e ninguém mais saiu de casa e ninguém levou o carro no posto de gasolina para abastecer o carro, o que aconteceu? O poço continuou jorrando óleo e você tinha um problema de armazenamento, porque não estava mais saindo do armazenamento, ninguém estava enchendo o combustível ou o que fosse. E as empresas que cuidavam de armazenamento tiveram as suas ações supervalorizadas, porque tinha uma demanda, uma oferta-demanda. E a gente entrou em algumas oportunidades aqui fora para alguns dos nossos clientes, neste momento específico, para pegar aquelas empresas que cuidavam de armazenamento, tiveram uma alta super expressiva em um mês, em um período X de tempo. É esse tipo de oportunidade que eu acho muito bacana, e aí eu até chamo aqui o Otávio para conversa. A gente estava tendo o nosso comitê global de investimentos e a gente está olhando também outras alternativas, né, de healthcare. E aí, de novo, aqui na apresentação anterior, estava falando do envelhecimento da população. Demoramos dezenas de anos e agora a gente vai, talvez, em poucos anos, dobrar a quantidade de população velha. Então, assim, healthcare é com certeza um mercado que a gente precisa olhar e está na carteira de clientes. Tecnologia, é óbvio que o mundo está virando mais tecnológico. Olha a gente aqui fazendo reunião virtual, né, olha as Googles e Apples, e olha a XP, né, se tornando home office. Assim, a gente está virando virtual, é uma tendência. A quantidade de oportunidade que existe nesse mundo aqui fora é muito ampla, e por isso ter investimento fora para capturar essas oportunidades. E aí, Otávio, queria te convidar aqui para a conversa, para você falar um pouquinho mais dessas oportunidades de investimento que eu comentei. Acho que o Rodolfo abordou muito bem, né? Esse gráfico aqui desse slide é sensacional, né? A pessoa pode ficar só olhando para isso, vai entender por que o dinheiro dele precisa trabalhar em outros mercados e não só no Brasil, né? Eu acho que todo mundo que está vindo falar com vocês aqui hoje está repetindo bastante disso, né? A gente vai, de novo, falar sobre dois setores que a gente acha muito bom você ter exposição, e, sem dúvida nenhuma, para quem está fora do Brasil, tem exposição a esses ativos que não consegue capturar no Brasil, né? São setores como tecnologia e healthcare, que a gente vai abordar aqui, o Léo chegando no slide, a gente fala. E a gente está para falar também para aquele cliente que quer começar a colocar essa posição fora do Brasil, mitigando esse risco de fronteira, né, colocando dinheiro fora do Brasil. A XP hoje é uma excelente casa para você trabalhar, né? A gente tem essa estrutura de serviço integrada no ambiente offshore. A gente fala Europa, Estados Unidos, está sempre em contato, eu, Rodolfo, o time de investimento. Isso é um diferencial quando você olha para outras casas. A gente entende teu custo de oportunidade, a gente entende o que é Brasil, então a gente entende por que você está indo buscar alternativas de investimento lá fora. A gente fala a língua do cliente local, né? E aí, Léo, se você puder avançar mais um slide, que aí a gente abre o tema de saúde, e acho que é bom falar também, aquele pessoal que está ouvindo a gente, fala, como que funciona esse trabalho, né? A gente trabalha junto com o teu assessor, né? O teu banker, o teu assessor, a estrutura offshore, ela dá a mão, literalmente, para o teu banker, o teu assessor, o teu advisor local, para te prover soluções de investimento na carteira global, na sua carteira global. Então, a gente tem um time offshore de bankers, de assessores para relacionamento. Esse banker se une à tua estrutura local e passa a prover informação da sua carteira, da tua alocação. E aí, eu acho que tem um ponto que o Rodolfo já falou, mas eu quero negritar, sublinhar e colocar em caixa alta aqui, que é, de fato, toda a nossa tecnologia em prover informação. A XP, ela está na vanguarda da tecnologia e, de fato, ela conseguiu integrar, através do aplicativo, todo o descritivo da tua posição internacional. Você vai conseguir ver o que tem de local, o que tem de internacional. Isso é inédito e único no mercado. O Léo já avançou. Pessoal ver. Isso é inédito e único no mercado. Você consegue, através do teu app, que você, cliente que nos ouve, quem não é, por favor, contate a gente aqui, porque eu não tenho dúvida se está perdendo tempo para trabalhar com a XP. E esse é um aplicativo que quem é cliente já está acostumado a frequentar, a usar,
E aí, quando você tem a posição offshore, você vai ter mais um link lá e isso vai explodir os ativos em D-1, toda a tua posição da carteira. Isso aqui ninguém oferece, tá? Vamos voltar para o setor, Léo? Saúde e tecnologia. Acho que como todo mundo já deve ter falado um pouquinho, eu vi o final da apresentação anterior, você tem um dado demográfico populacional, você tem envelhecimento da população, então hoje o setor de healthcare ele é pujante por conta também demográfico, né? A gente está vivendo um caso atípico, né? Que é essa pandemia, o que está fazendo com que várias das empresas façam uma busca desenfreada através de uma solução, ou paliativa através de uma medicina, ou definitiva através de uma vacina, né? E a gente está vendo várias delas se apreciando no mercado, mas independentemente desse trágico evento que a gente vem passando, esse setor ele é um setor que se beneficia dos dados demográficos, como o envelhecimento populacional, como maior dependência por medicinas, na medida que também você tem um envelhecimento com uma renda per capita ativa ainda dessas pessoas para gastos com saúde, e a gente vê esses gastos com saúde aumentando. Então, é um setor que a gente gosta muito e a gente se posiciona, e de que forma, né? Quando a gente olha para o mercado internacional, você tem fundos passivos, que são os chamados ETFs, né, que vocês já devem ter ouvido falar, e também tem os fundos ativos. A gente tem um trabalho de curadoria desse time de serviço que o Rodolfo falou, mais de 35 profissionais, olhando para os fundos que melhor performam no ambiente externo para estar oferecendo nas carteiras. Então, no slide seguinte, como que a gente captura valor nesse setor, né? Esse é um fundo ativo, é um fundo de exposição à medicina, à empresa de healthcare, e ele tem rentabilidade, né? Desmistificando um pouco daquela história lá atrás, quando você tinha um custo de oportunidade mitigado, né? O Brasil tinha uma taxa de juros de 14, fala, pô, vou colocar meu dinheiro lá fora, mas não vai render. Não é bem assim. Você vê um fundo desse que a gente distribui na carteira, ele tem uma performance acumulada ali de 1 ano e de 21,9. Então, e a mesma coisa acontece se você quiser puxar para outro setor de tecnologia, Léo, se quiser voltar, acho que está para cima isso, 2 slides antes, está para frente. Então, o setor de tecnologia também, a gente tem exposição, a gente gosta muito, e aí o racional disso está na nossa frente, literalmente, é só olhar onde a gente está fazendo essa reunião, é só olhar como a nossa vida mudou nesses últimos 2 meses, né? O setor de tecnologia soube capturar isso, mas a despeito também dessa realidade que a gente vem vivendo, acredito eu, momentânea, evidentemente no pós-Covid alguma coisa veio para ficar, mas esse enclausuramento é momentâneo, esse setor sabe surfar e sabe aproveitar muito desse novo cenário que a gente vem vivendo, né? E da mesma maneira, no slide seguinte, a gente tem um fundo também que a gente distribui, não ETF, de forma de gestão ativa, na base da curadoria, a gente olha para risco, a gente olha para controles, a gente olha para performance e coloca esse fundo para capturar valor. E esse fundo tem, em 3 anos, anualizado 23,6, no último ano, 15,2. Então, para desmistificar um pouco também daquela verdade que, às vezes, o cliente tinha na cabeça, do tipo, eu coloquei meu dinheiro lá fora só para proteger a rentabilidade eu vou ter mesmo no Brasil. Não é bem assim, ainda mais agora nesse cenário de taxa de juros deprimida, e provavelmente por um longo tempo no Brasil, a gente deve ter cada vez mais esse custo de oportunidade jogando a favor da posição offshore, né? Rodolfo, não sei se você quer complementar com alguma coisa? Não, vou fechar aqui. Você comentou que essa nova realidade do Brasil e a rentabilidade desse fundo, né? A primeira coisa é que, obviamente, a gente olha para trás, porque a gente precisa entender quem é o gestor, a qualidade, quem são as pessoas, mas eu acho que especificamente esses 2 setores, saúde e tecnologia, é muito mais a gente olhando para frente, porque a gente realmente acha que é uma coisa que é uma oportunidade para frente, e não é para frente próximo mês, próximo ano, é uma tendência de carrego. O que vai acontecer com a política, com eleições, com o câmbio, sim, eu não quero nem tentar acertar, eu só acho que é um carrego interessante na construção de um portfólio. Mas o que você falou de Brasil é o seguinte, eu lembro uma conversa, uma apresentação que eu vi do grupo da Ambev, na época, eles falando que um objetivo, na época eles estavam comprando, fazendo aquisições, que o objetivo deles era render em torno de 15% ao ano. E aí você via, pô, legal, vou botar então meu dinheiro em bolsa, volatilidade para ganhar 15% ao ano. E aí você tinha 14% de juros.
uma forma conservadora, sem volatilidade. Não fazia muito sentido. E aí, talvez por isso, o brasileiro, dado o histórico de juros altos, ter tão pouco em bolsa ou tão pouco em ativos de risco. E aqui fora você tem 10 vezes mais, né? Um americano médio, ele poupa em torno de 60% do patrimônio em bolsa. O brasileiro talvez 10 vezes menos que isso. Então, quando você olha para a nossa atual realidade de 2,25 de juros e você olha para a bolsa, esse aqui é um bom exemplo de que a gente tem investimentos fora do Brasil com uma boa rentabilidade. Perfeito. Bom, chegaram algumas perguntas aqui, eu queria destacar, tem um pessoal aqui, poxa, dando testemunho que investe fora do país e realmente não se arrepende, gosta muito. O Valdemir fez a pergunta, ele falou que mora na Inglaterra, como é que ele conversaria, né, conosco para falar sobre esse tema. Então, quero aproveitar, reforçar para quem está chegando agora, que a gente tem o e-mail assessoria.live@xpi.com.br, então qualquer ponte aí que vocês precisem que a gente faça, seja com os escritórios no exterior, seja de qualquer outro tema de investimentos, esse e-mail está à disposição. Né? E chegaram duas perguntas aqui, do Lucas e do Marcelo, com relação ao risco de investir no exterior, né? Então, o Lucas, ele pergunta se é possível fazer um investimento conservador no exterior também, e a pergunta do Marcelo é mais no sentido de, será que eu tenho mais risco ao investir no exterior, ou como é que funciona essa comparação com o Brasil, tá? E aí eu queria também depois aproveitar o gancho para a gente falar de alguma carteira, quem sabe um perfil aí moderado, intermediário, acho que a gente tem na apresentação também, né? Legal, eu acho que eu posso começar aqui, Rod? Vai lá, por favor. Legal. Obrigado, Lucas, obrigado, Marcelo, pelas perguntas. Falando de conservadorismo no investimento offshore e falando sobre risco no investimento offshore, né? Você tem carteiras conservadoras, você tem instrumentos de investimento, o teu aspecto de investimento offshore ele é muito mais amplo, Lucas e Marcelo. No investimento local, você sempre vai ficar com redundância, refém dos mesmos nomes, né? Teu risco vai estar sempre associado a nomes frequentes que com certeza tem na tua carteira, tem na carteira do Lucas, tem na carteira do Marcelo, ou via um fundo que você está investindo, ou você comprando papel direto. Então, lá fora, você vai conseguir ter uma abrangência muito maior desse aspecto, então, tanto para você ir para investimentos em venture capital, private equity, ou então em fundos de incubadora, para algum evento que vai te oferecer mais risco, evidentemente, ou até nomes mais tradicionais que vão mitigar muito mais, se a gente está falando de dívida, sob aspecto de risco de crédito, vão ser muito mais baixos do que o risco que você corre no papel no Brasil. Então, eu diria para você que lá fora você consegue ter uma carteira ainda mais conservadora, evidentemente que tudo isso alinhado à tua expectativa de retorno, mas você consegue ter uma carteira ainda mais conservadora que a carteira do Brasil. E aí, a gente trabalha com 3 perfis, né? Eu vou só falar dos perfis, aí eu passo para o Rodolfo. A gente trabalha, o nosso Comitê Global de Alocação, que se reúne de forma ordinária, uma vez por mês, para discutir a alocação ótima das famílias, dos portfólios, dos clientes. A gente trabalha com um perfil conservador, um perfil moderado e o perfil agressivo, tá? Então, mesmo aquele perfil conservador, a gente tem uma mitigação de risco, a gente tem instrumentos de proteção para a carteira na parcela de renda variável, e aí eu acho que vale a pena a gente se aprofundar na carteira moderada, no slide 30. Se você quiser passar aí também, Rodolfo, complementar alguma coisa? Deixa eu só complementar. Eu acho que quando a gente fala de risco, tem 2 coisas que a gente tem que diferenciar aqui na resposta. Primeiro, uma vez aqui fora, você está exposto ao câmbio. Então, isso, de alguma forma, é um risco. Eu não vejo como risco, eu vejo como segurança, tá? Ou diversificação. Mas você, quando fala em risco, você tem 2 tipos de risco. Risco de default, risco de crédito, aquela empresa quebrar, e o risco de mercado, que é a volatilidade, que é o dia a dia daquela sua redução. Então, se você comprar um CDB de um banco de primeira linha no Brasil, e se você comprar um bond aqui fora do mesmo banco de primeira linha, o risco de crédito é o mesmo. Aquele seu dinheiro vira pó se aquele banco quebrar ou for inadimplente. Esse CDB no Brasil, ele tem uma marcação na curva e não a mercado. Isso ele pega a rentabilidade daquele CDB, vai dar
2,25% ao ano, ele divide por 252 dias úteis e todo dia ele tem a mesma marcação. Então, todo dia você tem uma curva linear crescente. Aqui fora, esse mesmo banco de primeira linha num bond, ele é marcado a mercado. Então, é mais arisca a curva do dia a dia. Mas ele, se você levar a vencimento, ele vai dar a rentabilidade prometida, a não ser que tenha um default. Assim, respondendo a sua pergunta, sim, é possível investir de forma conservadora aqui fora. Se você levar aquele seu ativo de renda fixa especificamente, né, até o vencimento, você tem uma rentabilidade certa e garantida, desde que não tenha um default no meio do caminho, mas com a oscilação do dia a dia. Aí, se você for para o âmbito ainda mais conservador, Treasury, que é o Tesouro Americano, um CD de um banco, que é o CDB de um banco aqui fora, você ainda é mais conservador, mas com a rentabilidade um pouco menor, mas também com marcação a mercado. Então, acho que isso responde mais a pergunta e a gente pode entrar na nossa carteira padrão para apresentar um exemplo na prática da nossa rentabilidade aqui. Vai lá, Otávio. Ainda respondendo Lucas e Marcelo, e também quem está ouvindo a gente, está vendo a gente, essa é a carteira que sai a partir do Comitê Global de Alocação. Então, a gente tem exposições em renda fixa e renda variável. O comitê, acho que mirando no certo e acertando no incerto, desde o começo do ano, tirou risco da carteira. Evidentemente que não prevendo o cenário de coronavírus, né? Acho que isso foi uma surpresa para todo mundo. Mas, de fato, ajudou muito a proteger os portfólios. E o que a gente vem fazendo nos últimos comitês, né? A gente vem usando esse caixa, que aí você vê na primeira linha em 12%, para servir uma retomada. Então, a gente vem expondo esse caixa à renda variável americana, Estados Unidos, e também algumas posições em renda fixa, tá? E aí você tem todo um breakdown da carteira em renda fixa, usando os fundos que eu fiz referência lá atrás, os fundos que a gente presta curadoria, que a gente, de fato, acompanha a performance, acompanha o gestor. Muito cliente, às vezes, fala, pô, eu conheço o Verde, eu conheço o SPX, eu conheço os fundos aqui locais do Brasil, quando eu vou para fora tem um monte de opção. Uma boa porta de entrada é através da carteira discricionária, onde a gente vai fazer essa curadoria, a gente vai selecionar esses produtos, a gente vai selecionar os melhores fundos e vai explicar esse racional de alocação para o cliente, tá? Então, desde de fundos em renda fixa, até passando por fundos também com exposição em renda variável, sendo certo que a nossa maior alocação hoje em renda variável é em Estados Unidos, porque, de fato, eu acho que essa mala de dinheiro que está sendo colocada no mercado, a gente não poderia ficar na contramão disso, né? E de fato, a gente está capturando bastante valor nessa retomada. Acho que não aparece aqui, mas a gente também entra nesses mercados, no portfólio discricionário, fazendo barreiras de proteção. Como eu estava dizendo lá, né? O S&P, ele chegou a bater 2.200, quando ele voltou para 3.000, a gente montou uma put spread, né? Montamos uma proteção ali em 2.700 pontos a 2.400, abaixo de 2.700 a gente está ganhando 2.700, tá? Então essa é uma alavanca de 50% da exposição de renda variável. Isso também é feito de forma discricionária, através desses fundos. Lembra lá atrás que eu falei da pessoa física, né? Pessoa física pode ir para fora, pode investir, pode comprar nosso fundo. Nosso fundo, porque aí tem aquela vantagem do fiscal, né? Você não precisa ficar recolhendo ganho de capital, ou então qualquer evento que tenha de liquidação na sua conta. Nosso fundo vai replicar essa decisão do Comitê Global de Alocação. Então, para aquele cliente que quer começar, uma boa porta de entrada é partir para essa alocação via pessoa física, comprando o nosso fundo que vai replicar essa carteira, tá? E aí também, por exemplo, vamos pôr aqui, na renda fixa, a gente sai do Pinco Income, tá? Vamos pôr 3% diminui a exposição do Pinco Income e põe no MS Global Fixed Income. Na pessoa física direto, você ia ter que pagar imposto, né? Você vendeu um fundo, vai recolher o ganho de capital, tal, eventualmente ali, o que aconteceu, você vai ter que pagar o imposto. Aqui dentro dessa casca do fundo, que é o Global Strategy, você vai conseguir diferir isso, né? Na mesma estrutura que uma pessoa, uma PIC pode te oferecer. Então, essa é a vantagem para quem está pensando em começar, para quem está pensando se expor, ir colado ao nosso Comitê Global de Alocação no perfil moderado, viu o fundo Global Strategy,
e que aí diversifica com a carteira, já com as proteções de put, já com outras posições. Ah, Otávio, eu posso comprar o fundo e fora comprar um bond, de um nome que eu achei legal aqui, o que você acha desse nome? Pode, não tem problema nenhum. Você vai colocar parte da tua exposição dentro de um fundo que vai ter a gestão de ativo ancorada nas nossas decisões de comitê e outra parte vai ter lá uma carteira que a gente vai fazer a gestão também. Acho que isso fica super transparente para vocês. Até tem... Pode falar. Só que a gente tem mais 3 minutinhos aqui e eu não queria deixar de trazer em números o que o Otávio acabou de falar. Então, na verdade, essa tela que vocês estão vendo no gráfico ali apresenta desde um acima, por favor. Tá. Isso aí. Você apresenta desde 2009 uma rentabilidade de 95%. O que é isso? É exatamente aquela carteira que o Otávio apresentou. Não é o retorno oficial da nossa carteira, deixar isso bem claro. A gente, na verdade, pega aqueles percentuais em renda fixa, renda variável, alternativos, a gente pega os índices equivalentes e a gente traça um histórico sem as nossas gestões, sem nada, só para ver do passado. Então, um aproximado da rentabilidade deu 95% em dólar. E aí você fala, pô, legal, botei dinheiro fora, botei a gestão com a XP e deu 95% em 10 anos. O que isso significa? É bom? É ruim? É difícil de pontuar. Então, a gente pegou esses 95% e traduziu para real, para comparar com o CDI. E vai para o próximo slide, por favor. Aqueles 95% viraram esse 416%. A explicação é muito simples. A gente tinha um câmbio de 1 e pouco, a gente foi para o câmbio de 5, 95% virou 416. Simples assim, é uma variação cambial. E eu não acho que agora o câmbio sai de 5 para 25. Então, o que aconteceu não vai acontecer de novo. Me fala mais desse gráfico. Isso aqui é o seguinte, a curva cinza claro são um índice de multimercados. Curva cinza escuro é o CDI, e ali embaixo o Ibovespa no mesmo período de tempo, desde dezembro de 2009. A gente expurga a crise de 2008 e a gente expurga a recuperação de 2009, por isso a gente pega desde dezembro. E aí você fala assim, pô, Rodolfo, vai ser pior, 95 versus 158. Por que o CDI deu 158 nos últimos 10 anos? Porque a nossa taxa de juros era 14% ao ano. 14% vezes 10 anos, 150, ou aproximado, obviamente. Quando a gente vive agora uma realidade de 2,25, talvez vai ser 3, talvez 4. Então, olhando para os próximos 10 anos, essa curva do CDI que está 158 vai ser 25, 30, 40, alguma coisa, né, que é o nosso atual Selic, vezes 10 anos. E a curva do 416 talvez volte para os 95, que eu acho bem real. Quando a gente vai fazendo a nossa gestão ativa de renda fixa, a gente tem muita alternativa aqui fora, né, de não só pré-fixado, pós-fixado a inflação, mas a gente vê curto prazo, longo prazo, Europa para Estados Unidos, é muito amplo. Então a gente acredita, e aí meio que apresentando resultados, só para fechar no tempo, a gente consegue trazer, por N razões, os seus recursos aqui para fora, por diversificação, por organização patrimonial, para investimentos. E na parte de investimentos, eu tenho convicção que você vai ter muito valor agregado na sua carteira, e esse gráfico exemplifica bem. Bacana, legal. Poxa, acho que esse gráfico aqui fala por si só, né, como o Rodolfo falou, e ele demonstra, né, esse mundo de possibilidades que investir fora do Brasil traz para o investidor. A gente viu que o Brasil é um mercado muito pequeno, muito pouco relevante, é um país emergente, e existem alternativas que muitas vezes estão até mais presentes no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar, né? Poxa, quando eu vou comprar um celular, eu estou pensando numa empresa internacional, quando eu vou assistir um streaming de vídeo, eu estou pensando no mercado internacional, e esses setores, né, principalmente aí o setor de tecnologia, que está muito em voga, está pouco presente no Brasil. Essa alternativa está cada vez mais forte, então, assim, foi o tema, né, desse painel e vai continuar sendo o tema durante o dia todo. Então eu quero convidar, poxa, os nossos espectadores, quem entrou agora, fique de olho aí nos próximos painéis, acompanhe. Quero reforçar o convite para nos seguirem no YouTube, no canal da Assessoria Live da XP, né? Reforçar quem quer entrar em contato, conversar com os bankers no exterior, acha que pode fazer sentido para o seu perfil, pode mandar um e-mail para o assessoria.live@xpi.com.br e
para fechar, eu quero convidar o Rodolfo e o Otávio para deixar uma mensagem de despedida aqui e agradecer ambos pela participação. Rodolfo, você quer começar? Vamos lá, é um agradecimento simples, na verdade, Léo, e toda a equipe da XP, é sempre um prazer estar aqui com vocês, a todo mundo que está dedicando o dia para nos escutar, um obrigado e mais do que nunca nos colocar à disposição. Você pelo o assessoria.live consegue chegar na gente e a gente é super disponível pelo telefone, por e-mail, por qualquer canal de comunicação, para tirar qualquer dúvida, não existe dúvida simples, existem dúvidas, e a gente está aqui para qualquer horário, 24/7, como a gente fala lá na XP, e atendê-lo no que precisar. Legal, Rod, legal, Léo. Obrigado, gente, que assistiu a gente aqui. Obrigado pela oportunidade, Léo, time da assessoria. Eu acho que o que a gente quis trazer aqui também é desmistificar um pouco dessa complexidade que às vezes é você investir no exterior. Eu acho que a gente tentou trazer de forma bastante prática, e fica o convite para vocês virem trabalhar com a gente. Você falou de pessoas que estão aí assistindo a gente, já tem posição offshore. Se não for com a XP, traz para a XP, vem trabalhar com a gente aqui. A gente consegue ver o local internacional de forma integrada na casa toda. Isso é um diferencial que você não tem no mercado. Perfeito, legal, pessoal. Agradeço a todos. Fiquem de olho aí no próximo painel que começa em instantes. Grande abraço.